ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, concedeu uma entrevista à BBC Brasil e ele fez algumas considerações sobre a questão das drogas. E aí, claro, a entrevista foi por aí, a extrema-direita está fazendo um barulho, né? Inclusive alguns fazem barulho. Olha, gente, que coisa, né? Que coisa essa vida, né, gente? Fazer barulho com a entrevista do Silvio Almeida. Tantos aí com vícios privados, imoralidade pública e moralismo público, não é mesmo? Vai lá. Em entrevista à BBC Brasil, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse ser favorável à descriminalização das drogas. Segundo ele, a medida poderia diminuir a pressão sobre o sistema carcerário brasileiro. Ele afirmou o seguinte: temos que tratar isso como uma questão de saúde pública, como uma questão que não se resolve por meio do encarceramento com prisão e com punição. O ministro defendeu na sequência que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação que está parada desde 2015, que analisa justamente essa questão. Silvio Almeida defendeu também a criação de uma comissão para avaliar se o Estado brasileiro seguiu as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que apurou violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Eu vou entrevistar o Silvio Almeida no meu podcast também. Não vou ficar nessas questões miúdas, diz daquilo, ficar... Não. A nossa ideia, a nosso objetivo é debater ideias. Mas eu peguei aqui o trecho precisamente que o Silvio tratou do assunto, né? A pergunta é: o senhor é a favor da descriminalização das drogas? Eu prefiro usar discriminação, tá? Os dois são aceitos, mas entendo que discriminação é o certo. Ele disse: sou a favor. A guerra às drogas é um prejuízo mortal. A guerra às drogas é muito pior do que qualquer outro efeito que se possa pensar, e ele tem razão absoluta. Há mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, milhares dessas 800 mil é por apreensão de pequena quantidade de droga. E a pessoa fica lá, o partido do crime a recruta, né? Pior do que isso, 40% dos presos no Brasil estão em situação provisória, não estão lá com sentença em trânsito em julgado. Nós temos uma verdadeira escola do crime. Mas aí a BBC quis saber: o governo está se mobilizando para conversar com a STF para que essa ação seja pautada? Essa ação das drogas que, na prática, não vai liberar as drogas, mas dizer quando você está diante de tráfico de droga ou não. Ele disse: não existe nenhuma questão relativa a isso. Ou seja, não, o governo não está mobilizado, ele deu uma opinião dele, né? Mas, na sua opinião, a discriminação das drogas contribuiria positivamente para a questão do encarceramento? Ora, ele disse o óbvio, pautado pela experiência dos outros países. É claro que sim. Olha, claro que sim. Se você cria outras regras para a questão das drogas, outra lei para a questão das drogas, você terá menos gente encarcerada. Até porque hoje fica na dependência do juiz encarcerar ou não. Basta ler a lei antidroga. Não tem uma quantidade, Larissa, que caracteriza o tráfico e, portanto, o cara é preso. Fica ao arbítrio do juiz, né? Aí diz: a sociedade brasileira hoje está preparada para isso? Ele diz: não está preparada, e, portanto, saúdo o ministro que sabe que não, mas a tarefa do Estado brasileiro, do governo brasileiro, é preparar a sociedade. Sim, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o Brasil não tem como fazer um processo amplo de discriminação das drogas, o que não quer dizer que você não possa mudar a lei, se isso não for consertado com outros países. Considerando as nossas fronteiras secas, considerando o tamanho do nosso litoral, né? Não há como o Brasil não fazer isso junto com os outros países. Se só o Brasil fizesse, o dano seria certo, né? Portugal tem uma lei mais liberal do que a nossa, mas Portugal faz fronteira com o mar e com a Espanha, né? Nós temos, acho, 11 países, fronteira seca, temos mais de 7 mil quilômetros de litoral, se considerar as reentrâncias, 9 mil, né? E uma liberação só aqui, evidentemente, não daria certo. Agora, negar que o raciocínio esteja certo, é claro que está.
Mas isso é uma questão que precisa ser pensada com os demais países e tem que ser pensada de maneira continental. E há que se pensar também a legislação americana para isso, porque queiramos ou não, aquilo irradia para o resto do continente, em certa medida, para o resto do mundo. No mérito, sim, ele está certo.